E aí, meus amigos, como é que vocês estão hoje? Aqui em São Paulo está um dia bem chuvoso, bem nublado, mas eu gosto de dias assim, né? E hoje eu estava um pouco sem saco para pensar em um título chamativo, para pensar em uma thumb que fizesse as pessoas vir para o canal. Vou fazer um vídeo, esse vídeo não vai dar views. Às vezes até dá, porque aí os caras ficam curiosos, o vídeo não vai dar view, vou ver o que tem ali dentro do vídeo. Mas, no geral, as pessoas não se interessam, né, por coisas que são eternas. As pessoas se interessam por futilidades do cotidiano, futilidades do dia a dia e tal. E nós não vemos nem salvação, nem esperança, nada dessas coisas. Na política, às vezes no cotidiano, nas coisas... Porque tudo que a gente olha ao redor foi feito para acabar, foi feito para não durar, né? E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura de um livro do Glênio Fonseca Paranaguá chamado Salvação de A a Z. Porque muitas das coisas que nós vemos, né, ou das coisas mundanas, parece não haver salvação absolutamente nenhuma. Eu, como cristão, acredito que só existe salvação através de Jesus Cristo. E aí eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês a respeito desse tema, tá bom? Antes de começar a leitura, a Bruna, que é filha da Dona Eliette, que as pessoas ajudaram aqui no canal, ela com uma doença muito séria no fígado e no pâncreas, tá? Ela gostaria de agradecer a cada um de vocês aqui que ajudou. Então ela fez um vídeo curtinho de agradecimento para vocês, de 2 minutos, e eu já volto falando a respeito desse tema que é muito importante, que é o tema da salvação. Nós olhamos ao nosso redor, neste mundo aqui, e não encontramos solução, tá bom? Então o recado que a Bruna vai dar para vocês aí. Oi, gente, nós estamos aqui dessa vez para agradecer a todas as doações que entraram através do canal do Nando Moura, a todos os inscritos. A gente nunca viu uma corrente do bem tão forte. Em menos de 3 dias a gente já tinha arrecadado quase 30 mil reais entre o que caiu nas contas e o que entrou na vaquinha, e isso está ajudando a gente imensamente. Nós vamos conseguir mudar de casa por causa das escadas, né? Então a gente vai conseguir alugar uma casinha um pouco melhor. Eu vou conseguir arrumar meu carro para poder levar ela para o tratamento. Então, assim, foi uma bênção enorme. A gente está conseguindo comprar as medicações, comprar tudo que ela precisa para ter um bem-estar melhor, né? Quer falar alguma coisinha, mãe? Quero. Eu é que nem a Bruna. Eu só tenho que agradecer vocês e dizer que eu amo cada um de vocês. Só isso. Não chora não, minha preta. Gente, muito obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Chaine. Eu sou filha mais velha da Dona Eliette. Sou mãe da Maia, de 6 meses e meio, e mãe da Júlia, de 15 anos. Eu venho aqui, em nome da minha família, agradecer imensamente ao Nando Moura, que cedeu um espaço para que a gente pudesse falar sobre a história da minha mãe. Agradecer a equipe dele, que foi extremamente gentil, e agradecer principalmente aos inscritos do canal, tá? Que Deus abençoe grandiosamente. Eu acredito que nós não teríamos chego nem na metade do que nós chegamos se não fossem vocês, tá? Que Deus abençoe. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou neta da Dona Eliette. Eu venho aqui junto a toda a minha família agradecer tudo que vocês têm feito por nós. Sem dúvida, a ajuda de vocês faz a total diferença. Um beijo e muito obrigada. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer muito pelos inscritos do Nando Moura e pelo Nando Moura, porque eles estão fazendo isso pela minha vovó, pela minha mamãe. Eu realmente agradeço do fundo do meu coração, que eu sei que vocês estão se esforçando muito para fazer isso e que eu quero dizer que vocês são amor. Muito obrigada, viu? Nós estamos orando pela sua mãe, Bruna. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus irmãos de batalha, que ajudaram, tá? Agora vamos aqui, eu vou ler a apresentação desse livro chamado Salvação de A a Z para vocês.
do Glênio Fonseca Paranaguá. O cristianismo legítimo não é uma religião, mas a proclamação viva e encarnada do Evangelho. Aqui ele usa a palavra religião com a semântica de que estou indo num culto, estou indo naquela igreja, participo de determinada denominação. Então preste atenção na frase. O cristianismo legítimo não é uma religião, mas a proclamação viva e encarnada do Evangelho. Não se trata de um mero sistema de ensinamentos que produz apenas conduta externa do discípulo. Então tem aqueles caras que frequentam alguma coisa, pô, o cara mudou, o cara... olha como o cara é bonzinho, olha o cara como o cara está fazendo determinadas caridades, olha só agora. Não se trata de um mero sistema de ensinamentos que produz apenas conduta externa do discípulo. Trata-se sim da internalização da vida de Cristo no viver diário dos crentes, gerando um comportamento real de santidade. E aí que nós pensamos, né? Por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar isso. Por isso que eu falei aqui diversas vezes, eu sou cristão não porque eu sou bonzinho, mas porque eu tenho a mais absoluta certeza de que eu preciso de Cristo para sobreviver. De Cristo, se existe algo bom em mim, não fui eu que fiz. Aí ele continua, a fé cristã é a substituição da vida de Adão pela vida de Cristo. E isto nada tem a ver com a mera evolução do ser humano, mas com a sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Uma coisa é a moral externa de Adão, outra é a santidade interna de Jesus. Veja, você pode parecer maravilhoso, você pode fazer coisas que pode parecer coisas bonzinhas, né? Ser gente super do bem, gente bonzinha, mas a natureza é adâmica. Deixa apertar o calo do cara para você ver o que acontece com aqueles caras super do bem, com aqueles caras que adoram parecer ser bonzinhos. Nós estamos falando disso. Por isso ele fala, uma coisa é a moral externa de Adão. A natureza adâmica do homem às vezes pode parecer linda, cheirosinha e tal. Outra coisa é a santidade interna de Jesus. O velho homem pós-Éden se esmera pelo aprendizado dos princípios éticos, para ostentar uma boa conduta no palco da existência. Ou seja, o velho homem, aquele homem que continua com a sua natureza adâmica de Adão, pós-Éden, tá? Não interessa se você vai entender Éden de maneira alegórica, de maneira metafórica, de maneira a ser uma parábola, não interessa. Se esmera pelo aprendizado dos princípios éticos. Então, aquele que continua sendo um velho homem, continua tendo a natureza de Adão, se esmera ali por parecer um cara bom, seus princípios éticos, para ostentar uma boa conduta no palco da existência. Contanto, o novo homem, aquele que tem Jesus Cristo dentro do seu coração, pós-cruz e ressurreição, vive a santidade de modo relacional com a Trindade. O discípulo de Jesus não é um aprendiz de código moral, nem um ator de teatro que finge ser o que não é. Ele é alguém que foi crucificado com Cristo e vive agora a vida ressurrecta das sãs doutrinas da graça. Aí ele continua aqui. Doutrina, ditate, do grego, coloca a palavra em grego aqui. O Glênio Fonseca Paranaguá é um professor de grego também, tá? Significa ensino a respeito de algo. Doutrina significa ensino a respeito de algo. Porém, o ensino das sãs doutrinas não é um condicionamento operante de Ivan Pavlov para poder treinar os seus cães. Não é um treinamento de animais, não é disso que se trata. Trata-se da revelação do Espírito Santo para despertar no espírito dos filhos de Deus a expressão da vida de Cristo de dentro para fora. Novamente essa frase. Trata-se da revelação do Espírito Santo para despertar no espírito dos filhos de Deus a expressão da vida de Cristo, de dentro para fora. Nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus.
O cristão acredita que somos feitos filhos de Deus através da vida do Filho de Jesus Cristo, que Ele habite dentro de nós. Né? Uma vez Jesus disse aos seus discípulos: vede e acautelai-vos, do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele diz em Mateus 16, 6. Eles pensaram que Jesus estivesse referindo ao fermento de pão. Assim o mestre corrigiu o entendimento deles. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Porque era aquela doutrina onde você fazia de tudo para parecer ser santo, quando por dentro você continuava, os fariseus, os saduceus, continuaram com a natureza adâmica de velhos homens deteriorados. A doutrina dos fariseus e saduceus é baseada nos conceitos das leis judaicas. É algo imposto, de fora para dentro, tentando controlar o velho Adão. Porque o seu velho homem, meu amigo, todo segundo, toda hora ele pensa em pecar, ele pensa em fazer o mal, ele pensa em muita raiva, em muito rancor. Quantas vezes vocês já viram meu velho homem aqui? Diversas vezes. É uma luta gigantesca, cara. É uma coisa assim terrível. E você ora para que Jesus Cristo possa trabalhar o seu coração, não é verdade? É algo imposto de fora para dentro, tentando controlar o velho Adão, condicionando a sua conduta. As sãs doutrinas estão baseadas na manifestação da vida e da obra de Cristo. E tem como objetivo produzir a santidade de dentro para fora nos filhos de Deus. Essa pequena obra surgiu como estudo nas reuniões matutinas aos domingos na congregação onde pastoreio. E nosso objetivo era apresentar a ordem da salvação denominada na teologia cristã como a expressão latina Ordo Salutis. Essa ordem mostra a sequência dos fatos divinos desde a eternidade passada para salvar os seus eleitos. Tá? Então esse é o livro que diz a respeito disso. Deus criou o homem, mas Deus não é autor do pecado. O homem foi criado reto, contudo o ser humano caiu no pecado. Ainda que Deus não seja o autor do pecado, e ainda que o homem não tenha sido criado pecador, o ser humano caiu no pecado. Então, de onde surgiu o pecado? Como o homem se tornou pecador? O pecado surgiu de uma criatura ambicionando ser como o Criador. Novamente, se você voltar ao Gênesis, não interessa se você vai entender Adão e Eva e a maçã como alegoria, como uma descrição absoluta da realidade, como uma parábola, etc. No momento em que a natureza do homem pegou aquela maçã, ele desejou ser como o Criador. Será o conhecedor do bem e do mal. Você vai criar os seus próprios padrões éticos, morais. E aqui é onde começa a nossa queda, a nossa ruína total. É assim que o cristão acredita. O pecado surgiu de uma criatura ambicionando ser como o Criador. Tiago dá uma pista certeira de como tudo isso aconteceu. Então, aí ele cita a Escritura. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, o nosso próprio velho homem, o nosso próprio Adão interior. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Diz Tiago, primeiro capítulo, versículo 13 e 15. Está bem claro assim, ele diz.
Deus não tenta ninguém e ele não pode ser tentado. Deus é o único Criador e se ele cria uma criatura com vontade, essa criatura pode querer ser como o Criador, ainda que isto jamais possa acontecer. Ou seja, nós nunca vamos ser, como disse lá o Whindersson, nós nunca vamos ser deuses. Mas é dessa natureza adâmica, corrupta, querer ser um Deus. Esses aplausos aqui, meu amigo, esse aplauso é view, é like e tal, no final não significa absolutamente nada. Nada. Assim o pecado surgiu da cobiça da criatura de querer ser como o Criador. Esta cobiça já estava prevista antes da criação, pois uma criatura com vontade própria poderia desejar ser como seu Criador, ainda que de fato isso fosse impossível. O pecado não é algo programado por Deus, mas é algo que ele soube da sua possibilidade antes mesmo da sua concretização. Deus sabia que o homem poderia pecar, porque foi criado com uma vontade livre, capaz de escolher crer em Deus, bem como não crer nele. Um ser só é livre se puder escolher. Um ser só é livre se puder escolher livremente e se tiver opção para escolher. Deus não criou robôs, mas uma pessoa livre e responsável por suas decisões. Deus pode todas as coisas, mas não pode criar uma coisa que contraria a lógica dos fatos. Ele não pode criar um círculo quadrado, pois se for círculo, logicamente não será quadrado. Isso é contraditório. Por isso, Deus é o próprio Logos, a própria lógica. Deus não pode criar uma pessoa sem vontade, e neste caso, essa pessoa criada com livre-arbítrio, Deus não pode criar uma pessoa sem vontade, e neste caso, uma pessoa criada com livre-arbítrio poderá se rebelar contra a sua condição de criatura e desejar ser como o Criador, o único que não é criatura. O pecado surgiu inicialmente em Lúcifer, o querubim da guarda, um sinete de perfeição. No dizer do profeta Ezequiel, quando este quis ser como o Altíssimo. O profeta Isaías define assim a sua estratégia teomânica. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Todo pecado vem do homem querer ser Deus e se justificar. Diz Isaías no capítulo 14, versículo 13 a 14. Nessa figura de linguagem surge o pecado sem qualquer agente de tentação externa, mas interna. É o pecado endógeno, autoproduzido. O pecado humano tem como um agente externo estimulando o mesmo desejo de se tornar a criatura igual ao Criador. Tanto Lúcifer como Adão pecaram porque desejaram ser como o Altíssimo. Só que o pecado de Adão tem um tentador externo que motivou a tentação interna. Tudo isso Deus sabia quando criou estas criaturas com volição. Um menino intrigado com o pecado me perguntou, esse é o Glênio relatando, Deus não tinha outro meio de criar o Adão sem que ele pudesse pecar? O Glênio respondeu, se tivesse, teria criado, mas ele não criou o pecado, ainda que tenha criado um agente sujeito ao pecado de modo voluntário. Contudo, Deus providenciou a redenção da criatura antes da sua criação. Esta é a questão da Ordo Salutis, ou da ordem da salvação da raça humana, que começa antes do pecado, na eternidade pretérita, passa pela história humana e vai até a eternidade futura.
É isso que vamos abordar aqui neste livro, de modo superficial, e que possa ajudar alguém. Então vamos caminhar junto. Aí tem esse livro, Salvação de A a Z. Vocês procurem aí os livros do Glênio Fonseca. Tá? Mas nós, como cristãos, acreditamos, a salvação vem para aqueles que entenderam que a morte e crucificação de Cristo deveria ter sido nossa. Nós deveríamos estar lá, porque ele não tinha pecado nenhum. E através da morte que morremos com ele, né, ele ressuscita dentro de nós, nos dando nova vida. E tratando dia após dia, para que possamos nos ver livres dos nossos pecados. E aí ele termina, essa é só a apresentação que eu quis ler com vocês, eu quis partilhar com vocês aqui. E aí ele termina com uma poesia aqui de Teresa de Ávila de Espanha, da Espanha de 1515, viveu de 1515 a 1582, chamada Nada Te Perturbe. E aí eu vou ler junto com vocês para que nós possamos terminar a nossa reflexão aqui. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem em Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com peito grande e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Aspira às coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa, mas não há amor fino sem paciência. Confiança e fé viva mantenha a alma. Quem crê e espera, tudo alcança. Do inferno acossado, muito embora se veja, burlará, os seus furores, quem a Deus tem. Advenham-lhe desamparos, cruzes, desgraças, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. E depois, bens do mundo, e de ditas vãs, ainda que tudo perca, só Deus basta. Excelente dia para vocês, meus irmãos.